Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para mais um vídeo respondendo perguntas. Essas perguntas que vão estar nesse vídeo aqui eu selecionei na caixinha que eu abri no Instagram no final da semana passada. Eu resolvi lançar o vídeo nessa quarta porque eu voltei a gravar na segunda-feira, né, normalmente, depois ali de uma pausa no ano novo. E o esquema já é meio batido por aqui, né? Eu abro a caixa de perguntas no Instagram, seleciono algumas perguntas e respondo em vídeo, né? Esse vídeo talvez eu mude ele para quarta-feira, porque geralmente quarta-feira eu não costumo lançar vídeo gravado, eu costumo fazer live, e aí eu vou ver se vale a pena ou não lançar ele na quarta-feira ou continuar lançando no domingo igual eu costumava fazer. E por que que a caixinha é no Instagram e não no YouTube? Porque o Instagram, ele força perguntas mais sucintas e eu consigo mesclar essas duas redes, né? O YouTube, às vezes, comentários muito longos e reflexões muito longas que, por si só, já vão dar perguntas ali que, se eu for ler a pergunta, eu já vou demorar de 5 a 10 minutos para ler uma pergunta, o que fica inviável para fazer, para mesclar isso com outras redes, né? Beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta: como evitar novos 1964 e 2016 em governo trabalhista? Bom, primeiro a gente precisa demarcar uma diferença fundamental aqui. Não dá para comparar 1964 com 2016. São momentos e situações completamente diferentes. Em 64, nós tivemos um golpe ali tocado por forças políticas contrárias a uma agenda de reformas, as reformas de base. Aquele processo ali envolvia uma agenda de democratização da terra, da cidade, culminava ali um processo de mobilização popular em prol do desenvolvimento brasileiro, em prol da redução das desigualdades do Brasil, em prol ali de mais dignidade para o trabalhador brasileiro. Era um processo de avanço social que foi interrompido. Em 2016, o que a gente teve foi um processo em que não tinha nem de longe essa agenda de reformas. Na verdade, a agenda de reformas que tinha era uma reforma de regressão de direitos. Tinha um retrocesso bem forte ali com o governo Dilma, especialmente no segundo mandato, totalmente comprometido com uma agenda pró-mercado, com uma linha ali de austeridade muito forte que dinamitou a popularidade do governo naquele momento, que impediu o avanço de uma série de pautas ali que estavam para entrar na agenda, né, porque essa impopularidade ela paralisou o governo. E aí teve ali uma confluência de fatores, um governo com baixíssima popularidade provocando uma recessão econômica forte e colhendo os frutos disso, um Congresso muito voraz ali para se salvar da Lava Jato, que não conseguia isso com a Dilma no poder porque ela não estava colocando freios em relação à Lava Jato, e uma agenda econômica que não tinha condições de avançar com mais intensidade, essa agenda de reforma da Previdência, de teto de gastos, de terceirização irrestrita, que o governo já tinha sinalizado que ia apoiar parte dessa agenda, diga-se de passagem, tá? Se você pesquisar as notícias da época, você vai ver declarações da Dilma falando sobre reforma da Previdência, você vai ver propostas do governo semelhantes a uma proposta de teto de gastos, e aí vocês podem pesquisar, por exemplo, a PEC dos gatilhos, que é uma proposta de uma espécie de teto de gastos que a Dilma tinha aceitado, tinha colocado para discussão um pouco antes dela cair. E aí, essa agenda, ela ficou paralisada por conta da crise política. E aí, isso tudo somado, com mais alguns outros elementos que não cabem aprofundar aqui, resultaram na queda da Dilma. Então, são duas coisas diferentes. Em relação a evitar um golpe como o de 64, a gente tem que ter em mente também que a gente não vive mais no mesmo mundo de 1964. Nesse caso, e aí é uma aposta, um caminho que talvez seja possível, nós temos que confiar em dois processos que acabam se alimentando, né, juntos. Um processo de reformas populares que vão atender a maioria da população, um processo em que isso vai demandar uma mobilização popular muito forte para que o custo de um golpe como esse seja muito alto para quem quiser derrubar um governo com legitimidade popular. Daí você consegue unir esses dois elementos para impedir o avanço de alguma forma de reação contra essa agenda. Segunda pergunta: qual é o problema da conexão entre idealismo e nacionalismo? Sempre resulta em fascismo? Essa pergunta muito provavelmente vem a partir de um comentário do João Carvalho sobre o meu debate ali com o Jones em relação ao marxismo, em relação a algumas questões pessoais minhas que eu tenho com o marxismo, questões filosóficas e tudo. O João fez um comentário até bem interessante no momento ali que ele está comentando a minha posição em relação ao ceticismo, que eu falo que eu sou cético, e aí eu preciso explicar também o que eu estou dizendo quando eu estou falando que eu sou cético. Eu suspendo o meu juízo na hora de eu responder certas questões fundamentais sobre a natureza das coisas, sobre a natureza da realidade. E aí, nesse sentido, eu me preocupo muito mais em questões práticas do que em questões fundamentalmente filosóficas. Então, a questão se é idealismo ou materialismo, se a mente é uma consciência ali que ela existe independente da matéria, ou se ela é fruto da matéria, isso, na minha opinião, são discussões filosóficas que elas não vão encontrar respostas. E aí, o que eu preciso fazer é debater os efeitos práticos
práticos de certas questões, de certos pressupostos, e nesses efeitos práticos eu faço a discussão. E aí é isso que envolve o meu ceticismo, que é simplesmente suspender juízo sobre certas questões fundamentais. E aí o João ele comenta que a minha posição é cética, ele mostra ali um certo alívio, né, que se fosse um idealismo seria algo perigoso porque teria relação com o fascismo, né? O que ele disse mais ou menos é que um nacionalismo de tons idealistas é um nacionalismo fascista. Eu acho que vale entrar um pouco nesse ponto, não para aprofundar muito, mas para distinguir algumas coisas, né? O fascismo, em termos de doutrina teórica, ele acaba sendo uma forma de idealismo? Sim. Por quê? Ele parte de algumas ideias que pressupõem, primeiro, uma forma de mobilização social orientada não por questões materiais e econômicas, mas por uma espécie de uma mitologia que é construída e que as pessoas se movem por essa mitologia, por esse aspecto simbólico, né? Isso é uma apreensão relativamente idealista? Sim. Mas isso é necessariamente fascista? Não necessariamente. Eu acho que aqui a gente precisa de uma discussão, né? Não cabe aprofundar aqui nesse formato do vídeo, né? Até talvez eu aprofunde num outro momento, mas vamos pensar um pouco. Um comunista, imagina uma pessoa comunista, militante partidário comunista, ele luta pelo quê? Ele luta pela superação do capitalismo, pelo fim da exploração do ser humano por outro ser humano. Dentro dessa luta comunista não há uma mitologia comunista, não há um simbolismo, não há essa questão de você lutar envolvendo ali um sentido que você dá para essa luta. E aí o que seria isso? Né? Talvez um senso de propósito, um senso de missão histórica, de querer realizar um objetivo ali ancorado nessa questão de superação da exploração, da superação de uma série de desigualdades e injustiças que a gente percebe no mundo. Isso não seria uma forma, nesse sentido aqui, de um idealismo? Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez nem todo idealismo é fascista, mas todo fascismo é idealista? Aí a gente entra numa outra discussão e aí eu consigo até concordar com essa afirmação. O fascismo, em termos doutrinários, para além desse aspecto que eu coloquei antes, ele se utiliza de alguns pontos de um idealismo filosófico. Isso pode ser visto, por exemplo, na filosofia do Giovanni Gentili, que é um filósofo meio que oficial ali do fascismo, que ele que escrevia, inclusive, os livros do Mussolini, ele ajudava o Mussolini nessa formatação doutrinária do fascismo, e aí ele tenta mesclar uma filosofia dele ali idealista, né, de base idealista, junto a esse casamento ali de uma concepção do Estado, dos indivíduos, da liderança, dessa mescla ali, para poder juntar ali e fazer uma mescla doutrinária em relação ao fascismo, dar essa carga doutrinária em relação ao fascismo. Mesmo assim, a gente precisa entender o idealismo, eu sempre falo aqui, para fora da caricatura que muitas vezes é feita sobre ele. O idealismo na filosofia é uma compreensão de que a nossa percepção da realidade, ela é necessariamente mediada por uma consciência. Então não tem como eu aprender a realidade dissociado dessa questão da consciência. Ao invés dessa consciência ser moldada pelo mundo de fora para dentro, ela meio que molda esse mundo, mas não no sentido de dentro para fora, que é um sentido que pode parecer mais banal, né? Porque o que acontece? Quando a consciência ela molda o mundo nesse sentido, o desenvolvimento do que a gente está chamando de material, ele não é resultado do que a gente está chamando de ideal, ele caminha junto, ele se desenvolve junto. E aí, nesse caso, até para fugir da caricatura, o idealismo ele é uma perspectiva que não prevê que o material é resultado do ideal. Ele vai falar que ambos são a mesma coisa, como se fossem ali lados de uma mesma moeda. Então, em resumo, o fascismo ele é idealista no sentido filosófico, para fora até da própria caricatura que é feita do idealismo. Ele é. Isso quer dizer que todo idealismo resulta em fascismo? Não necessariamente. Aí a gente tem que observar outros elementos também para a gente poder fazer essa caracterização. 3. A Alemanha teve o seu maior período de crescimento com políticas econômicas liberais? Essa pergunta aqui é respondida relativamente rápido, né? Não. A Alemanha teve o seu maior período de crescimento justamente quando se utilizou da forte intervenção do Estado. Em todos os momentos, inclusive, que a Alemanha ela teve em processos mais avançados de desenvolvimento, ela se utilizou de forte intervenção do Estado. Tanto ali no processo de unificação da Alemanha, no século XIX, ela se utilizou muito, inclusive, das ideias do Friedrich List, né? Que é um dos pais ali do que pode se chamar do nacional-desenvolvimentismo. Ela se utilizou muito ali de política industrial, de proteção, de intervenção do Estado. Nesse processo ali do pós-guerra, né, ela também se utilizou de política industrial muito robusta. Ela aproveitou o plano Marshall para se reconstruir, que abriu ali mercado dos Estados Unidos para os produtos alemães, que ajudou a reindustrializar a Europa Ocidental.
tal. E aí, para quem tiver curiosidade, eu indico aqui esse livro, né, do Eric Reinert. Esse livro aqui ele é muito interessante porque ele vai desmistificar algumas coisas sobre desenvolvimento econômico, ele vai fazer um debate mais robusto ali sobre como os países realmente ficaram ricos. E ele faz uma discussão muito boa que envolve o caso da Alemanha, que é a diferenciação entre o plano Morgenthau e o plano Marshall. O plano Morgenthau, para quem não sabe, era o plano inicial para a Alemanha no pós-Segunda Guerra, que era um plano simplesmente de você fazer a Alemanha ser um país agrário. E aí, sendo um país agrário, ela não seria uma potência relevante para poder criar problema no futuro. Só que a concepção que eles tinham na época era o seguinte: olha, se a gente fizer isso, a gente vai repetir o mesmo problema que teve depois da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha vai ser um país pobre, e ela, por ser um país pobre, ela vai gerar ali dentro de si um sentimento de revanchismo, um sentimento de uma reação a esse plano, e isso pode gerar outros problemas, ou problemas até piores do que foi na Segunda Guerra. E aí você tem ali, em contraposição ao plano Morgenthau, você tem o plano Marshall, e aí o plano Marshall ele vai ser aplicado justamente no sentido de impulsionar a industrialização da Alemanha, tendo essa compreensão de que o que faz um país ser rico ou não é ele ter indústria de alta complexidade, ele ter setores econômicos mais avançados, e o plano Marshall foi essencial para isso, e ele tem ali uma série de facilitações em relação à divisa externa, ele tem uma série de facilitações ali em relação ao protecionismo, em relação ao investimento para poder alavancar certos setores da economia. Quarto, um cara estava falando que o governo Lula não é neoliberal, pois gasta mais que antes. Como rebater? Eu acho que a questão aqui não envolve debater qual governo gastou mais ou qual governo gastou menos. Isso é uma redução em relação a um debate muito maior. Um exemplo, o governo Bolsonaro ele furou o teto de gastos mais vezes do que o governo Temer. Ele gastou mais do que o governo Temer quando você analisa isso, mesmo descontando a pandemia. Então, eu posso dizer que o governo Bolsonaro não foi neoliberal por ter gastado mais do que antes. Vocês percebem a contradição? A questão aqui envolve simplesmente refletir sobre as premissas que embalam certas políticas na área da economia. Nesse sentido, o que acontece? O governo Lula parte ou não parte da premissa de que a redução da relação dívida-PIB ela vai ser feita via ajuste nos gastos e que essa relação ela tem impacto direto na taxa básica de juros e na inflação, então você precisa forçar essa redução aí de qualquer jeito para poder reduzir os juros e a inflação. O governo ele está partindo ou não está partindo da premissa de que a redução do gasto público e a redução dos juros que vai vir junto disso vai propiciar um aumento no investimento privado? Se sim, eu acho que vale a discussão sobre ele ser neoliberal ou não. E outra coisa, a discussão sobre a velocidade do ajuste ou a intensidade do ajuste não muda o fato de que essas premissas estão ali na base desse ajuste. E vejam, nem toda política de corte, nem toda política de ajuste necessariamente vai ser neoliberal. Mas se elas estão ancoradas nessas ideias, nessas premissas, aí sim a gente abre essa discussão. 5. Quais filósofos mais gosta e por que gostar deles? Essa é uma pergunta bem legal, acho que vale falar rápido dela aqui, embora a filosofia não dê muito ibope aqui no canal, né? O filósofo que eu mais gosto é o Platão, por ter iniciado boa parte dos debates da filosofia, né? A filosofia posterior ao Platão, ela é uma filosofia que ela está debatendo em cima do que o Platão colocou, né? Tem até um filósofo, um matemático, o Alfred Whitehead, que ele tem uma fala, uma citação que é muito famosa, que é de que a filosofia, ela nada mais é do que nota de rodapé da obra do Platão, né? E de certa forma é por aí mesmo, né? Porque o Platão ele inicia uma série de debates filosóficos que está todo mundo debatendo em torno dessas questões depois. Eu gosto também muito de outros autores ali, como o Descartes, o Leibniz, eu gosto muito dele, o Hume, eu gosto muito dele. Um outro que eu gosto bastante é o Kant. E dos mais contemporâneos eu tenho ali alguns favoritos, né, que é o Russell com H, né, o Popper, o Lakatos, e eu faço essa análise mais voltada para uma área que eu conheço mais, que é a área da teoria do conhecimento, porque esses nomes são mais envolvidos aí nessa discussão. É óbvio que há muitos outros importantes em uma série de áreas específicas, mas eu escolhi esses por considerar que eles estão refletindo ali sobre a forma como nós conhecemos as coisas, eles estão mergulhados ali em pensar o nosso próprio pensamento, em pensar o nosso conhecimento. E aí, a partir dessas reflexões, eles abrem debates muito importantes nas suas áreas que vão ditar boa parte da discussão depois, e eles vão até mudar a forma de enxergar certas questões depois das reflexões que eles estão colocando. Sexta pergunta, o governo gasta muito? Essa pergunta, feita desse jeito, ela não diz muita coisa. O que quer dizer gastar muito? É você pegar um dado ali que é o gasto em relação ao PIB e falar se ele está alto ou se ele está baixo? Se eu pego a relação do gasto do Brasil com o PIB, ela está num patamar semelhante ao de países ali do porte do Brasil. E isso é uma relação. Então, se o PIB do Brasil crescer e essa relação ela vai cair sem necessariamente o governo brasileiro cortar gasto. A questão aqui é debater onde está esse gasto. Quando eu discuto se o salário de juiz
ou o gasto do judiciário, o Estado está gastando muito ou pouco, eu acho que ele está gastando muito, né, gente? Quando eu falo do salário de um professor, aí eu acho que o Estado está gastando muito menos do que deveria. Então, esse tipo de debate sempre tem que ser feito em relação a quais setores, a quais gastos. Aí sim a gente pode debater se é muito, se é pouco, se é suficiente ou se não é. Daí a gente foge de certas caricaturas que muitas vezes acaba reduzindo o debate e não falando muita coisa. 7. Como estudar filosofia em casa do zero? Olha, eu acho que esse assunto aqui é bom para indicar certas condutas ou caminhos, que é o seguinte. Primeiro, procura uma boa introdução à filosofia que vai te tratar de uma forma temática sobre os assuntos da filosofia. E aí sobre quais as discussões, sobre o que cada área está debatendo, alguns filósofos importantes. Então, pega ali um manual de ética, pega ali um manual de teoria do conhecimento, pega ali um manual de filosofia analítica, pega um manual de filosofia da linguagem, e aí você vai estudando o que cada área da filosofia está tratando, você vai vendo as principais teorias, os principais filósofos, e aí você vai entrando nos temas filosóficos desses filósofos que são referência e que escreveram até de uma forma mais acessível. E você precisa, pelo menos nesse primeiro momento, tentar entrar nos temas primeiro para entender alguns termos, entender algumas relações, para depois mergulhar em alguns filósofos mais fáceis de entender, para depois ir entrando nos mais difíceis. E aí você vai entrando nos temas de maior interesse, vai buscando outras referências, vai montando um quebra-cabeça, e aí isso envolve mesclar boas leituras introdutórias em relação aos filósofos, mas também em relação a essas áreas temáticas. Então, alguns caminhos, né? Você vai pegar essas leituras temáticas introdutórias, você vai ir nesses filósofos importantes nessas áreas, e depois você vai para uma leitura mais histórica, pegando uma introdução à história da filosofia mais robusta, e aí você vai tendo um panorama mais geral dessa questão da filosofia, que aí você vai casar um olhar mais sistemático, um olhar mais temático ali da filosofia e um olhar também mais histórico. 8. O que você acha da tese dos comunistas de que o Estado não pode falir? Olha, essa pergunta, ela está partindo de uma compreensão muito caricatural dessa discussão. Inclusive, parece até uma repetição quase que integral da fala do Kim Kataguiri ali no debate com o João de Manuel lá no Vilela, que é a tese de que o Estado não pode falir, né? Assim, gente, essa tese não é uma tese comunista, para começo de conversa, isso não tem nada a ver com comunismo. O que se discute nesse aspecto é só se o Estado que tem soberania monetária é capaz de dar calote na tua dívida interna ou não. Isso é um debate sobre a teoria monetária moderna, né, e as inovações que ela traz a partir de outras visões que já existiam antes. É uma perspectiva pós-keynesiana que não tem relação direta, se bobear nem direta, tá, gente, com o comunismo, até porque isso está discutindo o funcionamento de economias capitalistas. Isso não é uma teoria comunista. A questão que é discutida aqui é que estados que emitem a própria moeda têm uma característica de que, quando eles gastam, eles estão criando dinheiro. Então, o gasto antecede a arrecadação via imposto ou a venda de título público, e aí, por conta disso, é virtualmente impossível ele dar calote no título da dívida que ele está, da moeda, né, que ele está emitindo. A não ser que o próprio governo decida não pagar, o que seria uma loucura sem qualquer precedente. Percebam que isso é uma descrição de como funciona o gasto público, e você está descrevendo como funciona o gasto. E aí daí você tira conclusões e reflexões sobre o que pode ou não pode ser feito. Nesse sentido, você precisa observar o tamanho do país, o quão rico ele é, se ele tem uma dependência muito forte do dólar, todas as outras coisas relevantes nesse debate. Então, isso não é uma questão de ser uma tese de comunista ou que você simplesmente tem um hack de dinheiro infinito que não vai acontecer nada. 9. O fantasma do fascismo é real? Olha, essa é uma excelente pergunta, uma pergunta que eu resolvi colocar aqui muito por conta desses elementos recentes aí que estão acontecendo, né? Eu sou da turma dos que acham que a esquerda banalizou o termo fascismo por muito tempo e hoje ela acaba perdendo um pouco de força na hora que ela precisa denunciar certas coisas. Você vê o caso, por exemplo, do Alckmin, que sempre foi chamado de fascista por várias forças da esquerda, que depois virou vice do Lula e todo mundo engoliu ele. Então, tem uma banalização no sentido de demonizar figuras adversárias, mesmo que sejam figuras problemáticas, que sejam figuras com condutas bem complicadas em alguns pontos. Agora, eu acho que há algo acontecendo sim, e a gente não pode relativizar isso. Não precisa necessariamente ser um fascismo aos moldes ali do que aconteceu no século XX, até porque o mundo hoje é outro, né? O fascismo naquela época, ele foi muito impulsionado ali como uma reação ao fortalecimento das esquerdas na Europa, uma reação à revolução que aconteceu na Rússia, a início de revoluções ali e de revoltas ali que aconteceram na Itália, na Alemanha e outros países ali. A gente teve ali a experiência da Hungria, teve experiência na Áustria. Então, isso tudo gerou um certo medo em setores da elite europeia e o fascismo se apresentou politicamente
simplesmente como uma forma de reação, e o fascismo se apresentou como uma forma ali política, né, de reação e de enfrentamento a esse tipo de política da esquerda. E aí ele também foi a radicalização de um projeto expansionista, de um projeto colonialista que submete ali os fracos aos mais fortes na base da força, na base das armas. Se você pega para observar o que tem acontecido com o mundo hoje, é uma série de questões ali que a gente tem que se preocupar. Só ver o que acabou de acontecer em relação à Venezuela, as declarações preocupantes do Trump em relação à Groenlândia. Você tem hoje a maior potência do mundo sequestrando um chefe de Estado ao seu bel prazer e falando abertamente que vai governar esse outro país como se fosse uma colônia deles. Você tem o Trump falando abertamente que simplesmente vai tomar um pedaço do território da Dinamarca e fica por isso mesmo. Imagina se ele realmente faz isso. Para além disso, você tem ali forças políticas e outras questões bastante preocupantes sendo defendidas ali por certas figuras ali na Europa, políticas que miram imigrantes, que vão desumanizar, né, todo um conjunto de pessoas que passam a ser vistas de uma forma inferior, e isso vai criando uma cultura dentro da população que essas pessoas vão sendo agredidas, vão sendo violentadas, e isso vai sendo permitido, né, porque eles vão pegando alguns casos mais espaçados ali de violência, de problemas que realmente ocorrem por conta desse choque, por conta dessa questão da imigração, e eles vão pegando alguns problemas isolados, vão criando uma narrativa em torno disso, vão criando várias narrativas para poder dar suporte nisso, para você criar um clima de perseguição a certos grupos, e isso é preocupante, né? Há uma radicalização muito forte à direita que vai permitindo esse tipo de coisa, e apesar então de ter uma banalização do fascismo que já vem de muito tempo, há também o surgimento de forças políticas que ocupam espaço e tomam poder, que estão defendendo posições muito preocupantes. E o mais complicado disso é que isso está sendo feito com a conivência de muita gente. O que o Trump está fazendo é algo digno de um certo presidente da Alemanha ali na década de 30 do ano passado, especialmente nessa questão de invasão, de expansionismo, e boa parte do mundo assiste a isso calado, com muita gente aplaudindo essas ações. Eu consigo imaginar o Trump invadindo a Groenlândia e anexando a Groenlândia e parte da Europa falando que vai cooperar com ele. E aí isso está indicando que ele pode fazer esse tipo de coisa sem limite pela força do país que ele tem na mão. E aí nesse ponto é algo a se preocupar mesmo, e a gente tem que ficar atento para que o mundo não mergulhe num caos pior do que foi a Segunda Guerra Mundial. Última pergunta: como são os seus métodos de estudo? Então, em termos de método de estudo, eu tento casar algumas coisas, né? Uma perguntinha light aqui para poder fechar, né? Primeiro, estudar tema correlato para ir montando uma espécie de quebra-cabeça que vai se conectando e que vai sendo construído com diversas fontes. Segundo, ter disciplina para dedicar uma parte do meu dia a leituras que vão me ajudar a montar esse quebra-cabeça. Então, como que eu faço isso, né? Eu uso uma combinação ali de algumas coisas que me ajuda muito, assim. Eu uso uma música de concentração repetitiva que eu acho fácil no YouTube, eu já até sei qual que que toda vez que eu tô ouvindo ela é a hora do foco total no que eu tô fazendo, e é uma sinalização pro meu cérebro que é a hora de foco. E aí eu desligo todas as influências que podem me distrair nesse momento, tiro notificação de celular, tiro notificação de computador, e aí é hora de foco total. Ao mesmo tempo, eu tento usar aqueles timers, né, estilo Pomodoro, que vão me dar ali uns 25 a 30 minutos de um foco total ali, seguido de um descanso de 5 a 10 minutos, e aí eu vou intercalando isso e vou intercalando esses assuntos até eu poder terminar a leitura de um livro, de um artigo, e depois eu parto para outro. Com a IA, agora, eu tenho usado algumas ferramentas para impulsionar isso que tem me ajudado muito. Eu mantenho uma página no Notion com todas as referências do que eu estou lendo. Daí, eu jogo o texto ou a obra que eu estou lendo lá na ferramenta da IA, né? Geralmente ou é o ChatGPT, agora eu estou vendo se eu vou usar o Gemini também, estou testando, e aí eu deixo lá para consultar caso eu tenha alguma dúvida na leitura. Então, caso eu precise de uma explicação específica de algo ali que às vezes eu não entendi, eu jogo lá, me explica aqui, tenta traduzir isso daqui para mim em termos mais simples e tudo. Geralmente isso funciona, dá muito certo. No final da leitura, eu vou lá, peço para a IA separar em tópicos quais temas devem ser abordados num resumo completo daquilo que eu estou lendo, e depois eu peço para fazer o resumo baseado nesses tópicos. No final, eu leio o resumo para ver se ficou bem feito, comparo com a minha leitura e deixo salvo ali para consultar depois e não ter que voltar no original. E aí, como você não está burlando nada e como você leu o material original, você vai saber se aquele resumo foi bem feito ou não. E aí, geralmente, o que eu faço? Eu faço isso depois, logo depois que eu terminei de ler, porque o assunto ainda está fresco na minha cabeça. E aí eu comparo para ver se está certinho, se foi bem feito, se precisa de alguma correção. E aí eu vou nesse resumo para poder não ter que ir direto na obra original de novo, ou se eu tiver que voltar na obra original para eu saber exatamente onde eu devo encontrar o assunto ou a edição quando eu volto nele.
Enfim, gente, é isso. Vou deixar minhas redes na descrição, vou deixar aqui meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp também aqui na descrição, minha página no Substack. Queria agradecer quem acompanhou até aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.